Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Edboard Games. Hoje eu vou estar a fazer um formato ligeiramente diferente, voltando às origens do canal, com um vídeo de Aprenda a Jogar. Um daqueles vídeos onde eu te ensino a jogar enquanto jogo efetivamente o jogo. Neste caso vai ser este It Pedal to the Metal. Este jogo teve o apoio da Rugamos Una, que eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição. Se tu quiseres te juntar, vais estar aqui a ajudar o canal, mas também vais receber um pequenino benefício. E por isso, se quiseres efetivamente ajudar o canal, tens aqui o link em baixo. E sem mais demoras, vamos já avançar para o vídeo e aprender a jogar este It Pedal to the Metal, que é um dos jogos que neste momento, se não é o meu jogo de corridas preferido, anda lá perto. Olá a todos, então bem-vindos a mais um vídeo e desta vez vou estar a demonstrar-vos o It Pedal to the Metal. Este que é um dos mais famosos jogos de corridas da atualidade. Hoje vamos estar a jogar o modo solo e vamos estar a correr aqui na pista de França. Se não sabes as regras, não te preocupes, à medida que o jogo for avançando eu vou-te explicando as regras do mesmo. Eu já coloquei aqui os carros aleatoriamente e eu vou jogar com o carro azul. Neste vídeo eu vou estar a demonstrar uma volta completa para que tu tenhas a percepção como é que o jogo funciona. Quando estamos a jogar o modo solo, colocamos este tabuleiro e o baralho no modo solo baralhado neste respectivo local. Todos os jogadores que fizerem parte do jogo devem recolher um tabuleiro de uma cor selecionada, um marcador de mudanças desta respectiva cor que deve ser colocada na posição 1, um baralho dessa mesma cor e se estiverem a jogar com o modo base, como é o caso, vocês vão incluir 3 cartas especiais, uma de calor, uma com valor 0 e outra com valor 5. A cada partida de It Pedal to the Metal, dependendo da pista que vocês estão a jogar, vocês devem começar com uma quantidade de cartas de calor no vosso motor, bem como uma quantidade de cartas de stress. O número está indicado aqui nesta secção do tabuleiro. Neste caso vamos começar com 6 de calor e 3 de stress. As 6 cartas de calor são colocadas neste local do tabuleiro dos jogadores e as cartas de stress são adicionadas ao baralho do jogador, que deve então baralhar e depois vai retirar 7 cartas. As restantes cartas são deixadas aqui. Eu vou deixar as cartas visíveis para que vocês tenham uma melhor percepção de como é que o jogo funciona. E agora podemos começar a jogar. O jogo It Pedal to the Metal é jogado em várias rondas e cada ronda tem 9 passos que estão listados aqui no tabuleiro de cada jogador. Os 2 passos são efetuados em simultâneo e os restantes são feitos pela ordem de corrida, indo do primeiro para o último. Então vamos já começar a jogar e o primeiro passo consiste em o jogador decidir se quer aumentar a sua caixa de velocidades ou diminuir a sua caixa de velocidades. Se o jogador quiser aumentar a sua mudança em 1, é gratuito, assim como descer 1, mas se o jogador quiser aumentar 2 ou diminuir 2 a sua caixa de velocidades, vai ter de pagar uma carta de calor que deve retirar aqui do seu motor e colocar na pilha de descarte. Estas cartas de calor têm um inconveniente, é que assim que o jogador as bisque do seu baralho para a sua mão, estas não podem ser descartadas e, como tal, vão diminuindo as opções que os jogadores têm na sua mão. Estas cartas só podem ser eliminadas através do sistema de refrigeração que vocês vão ver mais adentro no vídeo. E no fundo, para que é que serve então a caixa de velocidades? A caixa de velocidades vai ser importante no próximo passo porque vai ditar o número de cartas que os jogadores têm obrigatoriamente de jogar. Se estiver aqui no 1 tem que jogar uma carta, aqui se estiver no 2 tem que jogar 2 cartas obrigatoriamente, se estiver no 3, 3 cartas e aqui no 4 tem que jogar 4 cartas obrigatoriamente. Como estamos no início da partida, eu vou decidir aumentar 2 casas aqui a caixa de velocidades, aqui para o valor 3 e vou ter que então pagar uma carta de calor. E agora posso avançar para o segundo passo que consiste em escolher, neste caso, as 3 cartas que eu vou obrigatoriamente jogar. Como vocês conseguem ver, eu estou em penúltimo lugar, aqui na posição 5 da grelha. E aqui vocês veem um número que é, neste caso é o 14, isto significa o número de casas que faltam para a próxima curva. O que significa que eu posso avançar com segurança 14 casas. Neste sentido, eu vou jogar este 4, vou jogar este 4 e vou jogar este 3, o que prefaz um total de 11 casas. O número inscrito nestas cartas são então o número de casas que o meu carro vai andar e neste caso o meu carro vai andar no total 11 casas. Neste segundo passo, se vocês estiverem no modo multijogador, devem manter as cartas em segredo e só quando avançarem para o próximo passo e for a vossa vez de moverem o vosso carro é que vocês revelam as cartas. Depois de todos os jogadores terem efetuado estes 2 passos em simultâneos, podemos avançar para o terceiro passo e este passo vai começar a ser feito em turnos alternados, a começar pelo jogador que se encontra mais à frente na corrida.
Neste caso, o primeiro carro a avançar vai ser o amarelo, depois vai ser o vermelho, depois o verde, depois o cinzento, depois nós, o azul e finalmente o preto. E quero fazer agora aqui uma chamada de atenção. Quando vocês estão a jogar e se dois carros estiverem empatados, ou seja, na mesma posição, aquele que estiver mais encostado à linha de corrida, que é a linha mais grossa que contorna a pista, ela vai alternando. Neste caso está nesta parte mais interna, depois, como vocês veem, a partir daqui passa para a parte mais externa e depois volta a partir daqui aí para a parte mais interna. Por isso, se tivéssemos uma situação deste género, seria o amarelo em primeiro e o vermelho em segundo. Ora, neste caso será então o amarelo a andar em primeiro, que significa que é o jogador virtual que vai avançar primeiro e por isso temos que ir ali ao tabuleiro do jogador virtual. Quando o primeiro carro do jogador virtual vai se movimentar, deve então revelar a primeira carta aqui deste baralho. Isto vai ditar como é que o carro se vai mover esta ronda. E o jogador virtual move-se de duas formas distintas. Uma, se já tiver cruzado a linha de lendas, e a segunda se ainda não tiver cruzado a linha de lendas. Como vocês veem, a linha de lendas está aqui e todos os carros ainda se encontram atrás. Então, como o carro que vai avançar ainda não cruzou a linha de lendas, ele vai se movimentar o número de casas que está inscrito na cor do capacete que corresponde à cor do carro. Neste caso, o jogador amarelo vai se mover 13 casas. Se ao andar este número de casas, o jogador em questão ultrapassar uma curva, o jogador não vai andar este número de casas e vai antes ser colocado na casa que está mais perto da curva, que tem o valor que está inscrito no diamante acima, neste caso o 1. Então, para que vocês percebam isto na prática, eu vou colocar então a carta aqui. O primeiro carro é o carro amarelo, ele devia se mover 13 casas, mas como vocês veem, ele encontra-se aqui na posição 12, que significa que 13 casas ele vai ultrapassar esta curva de valor 5, então ele não se vai mover 13 casas, mas vamos colocar o carro amarelo aqui no diamante 1, que é esta casa aqui, e vamos encostá-lo à linha de corrida, que é a parte mais externa aqui desta curva. Vamos repetir o mesmo procedimento para os restantes jogadores virtuais. O próximo é o jogador vermelho, devia avançar 17 casas, não vai avançar, vamos colocá-lo no diamante com o valor 2, encostado também à linha de corrida. O jogador verde anda 12 casas, o que é possível, então vai para aqui para a vez do jogador amarelo, já que ele estava na posição 13. O jogador cinzento tinha que andar 19 casas, não vai acontecer, vamos colocá-lo no diamante com o valor 3, que é o que está indicado aqui acima. E agora chegou a nossa vez de nos movimentarmos. E aqui é que as coisas mudam ligeiramente. Então nós selecionamos estas cartas, começamos por nos mover 11 casas e vamos aqui para o local 3. Existem alguns passos que o jogador pode utilizar. O quarto passo consiste em o jogador utilizar adrenalina. A adrenalina só vai ser usada pelos jogadores que estiverem em último ou numa corrida com 5 ou mais carros estiverem na quinta ou na sexta posição. A adrenalina permite andar um espaço extra e permite ter mais um símbolo de arrefecimento, que pode ser usado no próximo passo. Algo importante é que a adrenalina não pode ser guardada para turnos futuros. Neste caso, vamos utilizar a adrenalina e vamos avançar um espaço. O quinto passo consiste em utilizar todos os símbolos que nós temos de arrefecimento, de calor ou de impulso, ou outros símbolos que outras cartas em jogos mais avançados nos possam dar. As cartas que nós jogamos esta ronda não têm qualquer símbolo, por isso temos só que olhar aqui para o nosso cockpit e ver os símbolos que temos disponíveis. Nós temos disponível um arrefecimento porque tivemos direito a usar a adrenalina e como vocês veem aqui ao lado do símbolo de mudança nós temos um símbolo de impulso, mas este vai ter um custo de uma carta de calor, ou seja, se decidirmos utilizar o impulso vamos ter que pagar uma carta de calor. E em que é que consiste o impulso? Consiste em retirar a primeira carta aqui do baralho e fazer andar o nosso carro o número de casas que está indicado nessa carta. Neste caso eu vou preferir não fazer isso. Os símbolos de arrefecimento permitem eliminar tanto as cartas de calor da nossa mão quanto o número de arrefecimentos que temos disponível. Neste caso tínhamos um arrefecimento disponível. No entanto, nós não temos cartas de calor na nossa mão. Se, por exemplo, esta carta tivesse no turno futuro na nossa mão, nós, através do arrefecimento, podíamos descartar esta carta de volta ao motor. Outra forma de termos acesso a mais arrefecimento é estarmos nas mudanças mais baixas no nosso carro. Também existem cartas de mudança de carro nos jogos mais avançados que dão também mais arrefecimento. O sexto passo consiste em nós tentarmos aproveitar o túnel de ar dos adversários que estão à nossa frente. Se nós estivermos ao lado ou uma casa atrás de um carro, nós podemos avançar imediatamente 2 casas para conseguir essa ultrapassagem. Vamos então utilizar o túnel de ar dos carros que se encontram à nossa frente. E algo muito importante é que neste jogo não existem bloqueios.
a não ser que vocês terminem o vosso movimento num sítio que tenha um carro, e aí vocês têm que se posicionar na posição mais atrás. Se, por exemplo, eu quisesse terminar o movimento aqui, não podia, tinha que vir para aqui. No entanto, como eu vou avançar 2 casas, esta vai ser contabilizada como uma casa válida e vou avançar então 2 espaços e vou colocar o meu carro aqui. O próximo passo consiste em verificar se passamos alguma curva. Isso para já não aconteceu, por isso este passo vamos passá-lo à frente. E agora vamos ter a oportunidade de descartar a quantidade de cartas que quisermos da nossa mão, com algumas exceções. Não podemos descartar nenhuma carta que tenha este símbolo aqui, ou seja, as cartas de calor e as cartas de stress, que também têm este símbolo com um caixote de lixo e um X em cima, também não podem ser descartadas. Ora, neste momento eu estou bem com as cartas que tenho na mão. Vamos descartar as cartas que foram jogadas e agora vamos retirar tantas cartas até ficarmos com 7 novamente. E damos por terminado o nosso turno. Neste momento falta só avançar o carro preto. Ele tinha de andar 18 casas, mas isso não vai acontecer e vai ser colocada na casa com o diamante com o número 3. E neste momento todos os carros já se movimentaram, todos já efetuaram o seu turno, por isso esta carta pode ser descartada. E agora vamos iniciar uma nova ronda. Vamos então já avançar para a próxima ronda. E o primeiro passo é então nós decidimos se queremos aumentar, manter ou diminuir a nossa caixa de velocidades. E eu vou decidir baixar uma posição, já que vamos passar por uma curva. E agora vamos passar para o próximo passo, que é então decidir 2 cartas para jogarmos. Como vocês veem, nós estamos à frente. Vamos passar uma curva e adianto já que este é o limite máximo que podemos passar esta curva, ou seja, 5. E também estamos à frente, por isso não vamos utilizar a adrenalina, também não vamos utilizar o túnel de ar de nenhum jogador, por isso é melhor sermos cautelosos. Ou seja, por isso vamos passar com uma velocidade limite de 5, que é a velocidade máxima desta curva. Então, como somos o primeiro carro a andar nesta ronda, vamos já fazer todos os nossos passos. Então vamos andar 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Nesta ronda, como não estamos nas últimas posições, podemos ignorar o passo da adrenalina. O próximo passo consiste em utilizar os símbolos que temos à nossa disposição. Eu não vou utilizar qualquer símbolo. O próximo passo também vai ser ignorado, já que, como estamos na dianteira da corrida, não existe nenhum carro à nossa frente e por isso não temos a oportunidade de utilizar o túnel de ar desse mesmo carro. No entanto, vamos ter que olhar para este passo 7, já que nesta ronda nós passamos uma curva. Neste passo vais então olhar para o número que está inscrito na curva, neste caso 5, isto é o limite máximo que tu podes passar aqui com o teu carro. Neste momento vais olhar para o somatório das cartas que jogaste, neste caso foram 5, por isso estamos dentro do limite. No entanto, deves ter em atenção que a estas cartas que jogaste deves também somar o bónus de adrenalina, se tiveste direito a usá-lo, e também qualquer impulso que decidiste usar. A única coisa que não conta para comparar a tua velocidade com a velocidade da curva é se utilizares o túnel de ar, já que o túnel de ar não aumenta a tua velocidade. Vamos supor que depois de jogar estas cartas eu terminei nesta posição. Agora vou utilizar o túnel de ar do jogador amarelo, o que me permite andar mais 2 casas. Teoricamente eu passei a curva com velocidade 7, mas como o túnel de ar não conta para o total de velocidade que vai ser comparado com a curva, e eu, para todos os efeitos, passei esta curva com a velocidade 5, ou seja, dentro do limite. Quando passas uma curva com velocidade igual ou inferior ao limite, está tudo bem, não te vai acontecer nada. No entanto, se passares uma curva com excesso de velocidade, vamos supor que em vez desta carta eu tinha jogado esta e tinha passado a curva com velocidade 6. Tu vais então ter de pagar a quantidade de calor, que é a diferença entre as cartas que jogaste e a velocidade máxima da curva. Neste caso eu tenho que pagar uma carta de calor. Se em algum momento precisares de pagar cartas de calor e não tiveres cartas para pagar, o teu carro vai se despistar. Para isso, como está aqui indicado na simbologia, vais colocar o teu carro no primeiro espaço disponível atrás da curva, e se estiveres com o teu carro na mudança 1 ou 2, vais adicionar uma carta de stress à tua mão. Se estiveres na mudança 3 ou 4, vais adicionar 2 cartas de stress à tua mão. Adicionalmente, vais ainda mover o teu marcador de mudanças para a casa com o número 1. Finalmente chegamos ao último passo, em que podemos descartar cartas da nossa mão. Eu para já estou bem com as cartas que tenho. Vamos então para o último passo, que é retirar até termos 7 cartas. E o nosso turno está terminado. Uma vez que nós já terminamos o nosso movimento, agora serão os jogadores virtuais. E para isso vamos então retirar a próxima carta aqui do baralho. E agora a movimentação deles vai ser diferente. Uma vez que eles já cruzaram a linha de lendas, o número de casas que eles vão andar vai ser igual à velocidade máxima da curva mais o valor
do diamante que está acima da cor correspondente ao carro. Ora, neste caso aqui, o próximo carro a andar vai ser o amarelo. Ora, 5 mais o diamante número 2 dá 7, por isso ele vai andar 7 casas. Agora, em vez do verde se movimentar, ele vai andar 5 mais 3, que dá 8. Agora, em vez do vermelho, que vai andar 7 casas, o cinzento, que vai também andar 7 casas, e o preto, que vai andar 6 casas. E assim terminamos mais uma ronda. Como vocês veem agora, estamos já perante outra curva. E como vocês veem, o limite desta curva é de 2. No entanto, uma vez que nós temos ainda algumas cartas de calor no nosso motor, ainda podemos aquecer mais o nosso motor, eu acho que não há problema se ultrapassarmos ligeiramente o limite de velocidade desta curva. Por isso aquilo que eu vou fazer esta ronda vai ser manter a velocidade com que estamos e agora vou decidir jogar estas duas cartas, 2 e 2, ou seja, totalizando a velocidade 4. No entanto, nesta ronda, o primeiro a avançar vai ser o verde, depois o amarelo, depois somos nós, o vermelho, o cinzento e finalmente o preto. Vamos então retirar mais uma carta e vou já trazer a carta para junto do tabuleiro para fazer convosco a movimentação dos jogadores virtuais. Como vocês veem, o jogador verde já ultrapassou a linha de lendas, por isso está perto desta curva e agora vai avançar tantas casas quanto o limite máximo de velocidade mais o valor do diamante desse mesmo carro. Ora, neste caso, 0 mais 2, vai avançar 2 casas. Agora o jogador amarelo, que também já passou a linha de lendas, e vai avançar então 3 mais 2, 5. E agora chegou a nossa vez. Nós decidimos jogar estas duas cartas, vamos avançar 4 casas. O quarto passo vai ser ignorado, porque não temos direito a utilizar a adrenalina. Também não quero utilizar os símbolos a que tenho direito. Neste caso, por estar na mudança com o 2, eu tinha direito a utilizar 1 de arrefecimento, mas não tenho cartas na mão para me desfazer, por isso não o posso utilizar. Também não quero exceder mais o limite de velocidade, mas vou utilizar o passo 6, que é aproveitar o túnel de ar do jogador amarelo, já que isto não ou não é contabilizado para o limite máximo da curva e assim avanço mais 2 casas. No entanto, eu passei esta curva com excesso de velocidade, com 2 de excesso de velocidade e por isso vou ser agora penalizado. Ora, eu joguei estas duas cartas, 4, vou então retirar 2 cartas de calor aqui para a pilha de descarte. E neste momento sobram-nos então 3 cartas aqui de calor no nosso motor, o que significa que o nosso motor já está mais ou menos quente e por isso temos que começar a fazer uma gestão bem equilibrada aqui do calor. Agora vamos descartar estas cartas e agora vamos também ter a oportunidade de descartar algumas cartas que temos na nossa mão, se quisermos. Eu para já não quero. Temos então 1, 2, 3, 4, 5. Vamos buscar mais 2 cartas para repor então a nossa mão. E neste momento o nosso turno está terminado e vamos avançar os restantes jogadores. Ora, agora em vez do jogador vermelho, ele já passou a linha de lendas, por isso vai andar 2 mais 2, vai andar 4. Agora em vez do jogador cinzento, e ele já passou também a linha de lendas, vai andar 2 mais 2, 4. E só falta o jogador preto, que está atrás da linha de lendas. Ele deveria então avançar o número de casas que está aqui, mas como isso implicaria ultrapassar a curva, e ele vai então para a posição que está indicada aqui neste diamante, que é a posição 0. E agora todos os carros já se movimentaram, por isso esta ronda está terminada. Para já continuamos na liderança da corrida. Neste momento eu vou arriscar ao máximo, vou manter o meu carro com a velocidade 2 e agora eu vou decidir jogar esta carta de stress e vou também adicionar uma carta de valor 1. E agora estamos prontos para iniciar a movimentação dos carros. Como vocês veem, nós somos o primeiro carro a mover-se, por isso vamos lá nos movimentar. Já temos uma velocidade de 1 e agora vamos ter que utilizar esta carta de stress. Como é que a carta de stress funciona? Nós vamos aqui ao baralho e vamos retirar a primeira carta. Se esta carta for uma carta de velocidade, vai ser adicionada à nossa velocidade total e esta vai ser o número de casas que vamos andar. Então temos uma carta de stress novamente. O que é que significa? Significa que não vamos adicionar aqui, vamos pô-la na pilha de descarte, vamos retirar mais outra carta, sai uma carta de calor, que vai também para a pilha de descarte, e vamos retirar mais uma carta, saiu a carta 0, o que significa, neste caso, como é uma carta especial e não tem aqui o símbolo de velocidade, também não vai ser contabilizada e vai ser enviada para a pilha de descarte. E vamos agora ter o 5, que vai acontecer exatamente a mesma coisa. E vamos ter que retirar mais cartas. Ora, como não temos mais cartas aqui no nosso deck, vamos ter que vir à pilha de descarte, baralhar e agora formar um novo monte. E vamos então retirar cartas até sair uma carta de velocidade. Vamos então retirar a primeira, uma carta de stress, pilha de descarte. Vamos retirar a próxima, pilha de descarte. Vamos retirar a próxima, é um 2.
E esta já é uma carta de velocidade e por isso a nossa velocidade total vai ser de 3. Vamos avançar 3 com o nosso carro. 1, 2, 3. Ficamos um bocadinho aquém daquilo que nós queríamos. Agora o passo 4 vai ser ignorado. Nós não temos direito a utilizar a adrenalina. O passo 5, nós poderíamos utilizar o símbolo de arrefecimento, mas não temos cartas de calor na nossa mão. Podemos também aproveitar o impulso, mas já estamos muito perto do limite máximo da curva, por isso eu não quero arriscar. Também não podemos utilizar nenhum túnel de ar. Não passamos nenhuma curva. Por isso vamos avançar já para o passo 8, em que vamos descartar as cartas jogadas e vamos também, se quisermos descartar algumas cartas que temos na mão, eu não o quero fazer, e vamos agora retirar tantas cartas até ter 7 cartas na nossa mão. E terminamos o nosso turno. E agora é a vez dos jogadores virtuais se movimentarem. Vamos retirar então a próxima carta. O próximo carro a mover-se é o carro amarelo. Como vocês veem, a linha de lenda está aqui mesmo em cima da curva, por isso o número de casas que o carro amarelo vai andar é o diamante que está em cima do seu capacete, mais o limite de velocidade, ou seja, 5 casas. Agora é o jogador verde que vai andar 7 casas. Agora é a vez do jogador vermelho que se vai mover 7 casas. Tanto o carro cinzento como o carro preto não passaram a linha de lendas, por isso eles iriam se mover a quantidade de casas que está indicado no seu capacete. No entanto, isto iria fazer com que eles ultrapassassem aqui a curva e por isso eles vão então para a casa que tem o diamante que está em cima do seu capacete. O primeiro é o cinzento e vai para o diamante com o valor 0. E o carro preto vai para o diamante com o valor 2. E mais uma ronda está terminada. Vamos então avançar para a próxima ronda. E eu vou decidir aumentar a minha mudança para aqui para o 3. E vamos jogar 3 cartas. Vamos jogar a carta com o valor 0. Vamos jogar a carta com o valor 1. E vamos jogar a carta com o valor 3. E vamos assim passar aquela curva com o valor 4. Ora, neste momento vai ser então o jogador virtual a mover-se primeiro. Vamos revelar então uma carta. Neste caso eu tinha cometido um erro. Deveria ser o jogador verde que deveria estar aqui e não o vermelho, já que o verde se moveu primeiro e chegou primeiro aqui à parte mais interior da linha de curva. Então vai ser o verde a mover-se primeiro. Ele vai se mover 16 casas, uma vez que ele não pode mover 16 casas, já que faltam 11 e iria passar a curva. Ele vai então para o diamante com o valor 2. Agora o jogador vermelho, ele vai se mover 10 casas, o que é possível, por isso ele vai então para o diamante com o valor 1. Uma vez que ele ainda não passou a curva, mas já passou a linha de lendas, ele vai se mover 3 mais 4, 7. E agora é a vez do jogador cinzento, 1 e 4, 5. Aproveitar para fazer a correção do jogador amarelo. E agora somos nós. Nós jogamos estas cartas, vamos avançar 4 casas. E podemos ignorar os outros passos, já que eu não quero utilizar mais nenhum símbolo. E também não posso utilizar o túnel de ar, já que eu não estou colado a este carro. Se estiver a mais de uma distância eu já não posso usar aqui o túnel de ar, por isso damos por terminado o nosso turno. Vamos então eliminar estas cartas para já. E temos estas cartas na nossa mão e vamos retirar mais 3. 1, 2, 3. E neste momento já temos uma carta de calor na nossa mão, ou seja, já começamos a ter uma redução das nossas possibilidades. E por fim, o último carro a deslocar-se vai ser o carro preto, que vai se mover 4, mais 1, 5. E neste momento nós estamos em último. Vamos ver se conseguimos utilizar estes 9 a nosso favor e vamos tentar mesmo ficar colados ali à curva sem passar a curva com o valor 9. Vamos então avançar para a próxima ronda e o que eu vou começar por fazer vai ser mover esta mudança para a casa mais abaixo, para conseguirmos arrefecer o motor e nos livrarmos desta carta nos passos mais à frente. E numa tentativa de conseguir livrar também e ter mais opções na próxima ronda, eu vou me libertar da carta de stress e assim jogo o 4 e jogo também a carta de stress, que é a única forma de a libertar da nossa mão. E neste momento podemos começar a movimentação dos carros. O primeiro jogador a movimentar-se vai ser o jogador virtual, com o carro vermelho. Vamos retirar uma carta. Como ele já passou a linha de lendas, ele vai deslocar-se uma casa, que é o valor do diamante, mais 3, 4 casas. Agora o jogador verde, vamos repetir o procedimento. 1 mais 3, 4. Agora o jogador amarelo, 2 mais 3, 5. Agora o jogador cinzento, que deveria movimentar-se 10, mas como isto faria com que ele ultrapassasse a curva, ele vai para a casa com o diamante 0. E agora chegou a nossa vez de nos movermos. Nós jogamos estas cartas, como vocês recordam. Vamos retirar então a nossa próxima carta do baralho. É uma carta de valor 5,
que é uma carta especial, não conta como uma carta de velocidade, vai ser descartada e vamos retirar a próxima carta. Uma carta de calor também não conta, vamos retirar a próxima carta, que é uma carta de calor, também não conta, vai ser para o descarte. Próxima carta é uma carta de valor 4 e tivemos imensa sorte porque das 9 casas disponíveis até à curva nós vamos andar 8, que é muito bom e vamos ficar então aqui. Como estamos em quinto lugar, poderíamos utilizar a adrenalina, mas tivemos muito azar porque os dois locais estão ocupados e por isso não podemos avançar mais uma casa. Avançamos então para o próximo passo e podemos utilizar tanto o arrefecimento aqui gerado pela nossa mudança como pela adrenalina. Ou seja, tínhamos 2 de arrefecimento para usar, temos uma carta de calor na nossa mão, vamos já devolvê-la ao motor. Poderíamos agora utilizar o túnel de vento destes 2 carros, mas isso iria fazer com que passássemos a curva em excesso de velocidade, já que tínhamos uma velocidade de 8, e apesar do túnel de vento não contar para a velocidade efetiva, iríamos de facto cruzar aqui esta curva com velocidade 4, e por isso eu não vou utilizar o túnel de vento. Não passamos qualquer curva, vamos então descartar as cartas que utilizamos e vamos repor novamente a nossa mão com 7 cartas. Quando não temos mais cartas, vamos aqui ao descarte, baralhamos, formamos uma nova pilha, continuamos a retirar. Neste caso era uma carta. E o nosso turno está terminado. Neste momento só falta o carro preto avançar. Ele está ainda atrás da linha de lendas. Vai avançar, portanto, 11 casas, mas ele não pode porque está a 9. Por isso ele vai para o diamante com o valor 0. Mas como este está ocupado, ele vai ficar aqui ao nosso lado. E mais uma ronda está terminada. Vamos então, sem mais demoras, avançar para a próxima ronda. Como vocês veem, nós estamos em penúltimo lugar, que não é muito favorável. Temos uma curva para passar. Vamos ter que gerir novamente o nosso motor. Nesta ronda eu vou manter a caixa de velocidade onde ela está, no valor 2, e vou cometer uma loucura. Nós estamos praticamente em último, estamos em penúltimo. Vamos ter direito a utilizar a adrenalina, tenham isso em mente. Por isso eu vou jogar esta carta com o valor 3 e esta carta com o valor 3. Ou seja, 6 para já, mas vou tentar utilizar a adrenalina para avançar 7 e por isso vamos ter um custo altíssimo em calor, mas é prega fundo, estamos praticamente na última curva e temos que tentar tomar a liderança da corrida para no fim darmos o máximo de gás possível para tentarmos cruzar a meta em primeiro lugar. Ora, o primeiro carro a mover-se vai ser o vermelho, vamos então retirar uma carta daqui. Como ele já passou ali a linha de lenda, ele vai se deslocar 3 e 4 setes, um grande avanço. Agora é o carro verde, vai se deslocar 2 mais 4, 6. Agora é o carro amarelo, que é aquele que está por dentro e colado à linha de corrida. Ele não passou a linha de lendas, por isso ele podia deslocar-se 10 casas, mas em vez disso ele vai para o diamante com o valor 0, já que faltam só 7 casas para a próxima curva. O próximo carro é o carro cinzento, ele iria se deslocar 15 casas, mas em vez disso vai para o diamante com o valor 2. E agora chegou a nossa vez. Nós jogamos estas 2 cartas, vamos nos movimentar 6, não vamos utilizar a adrenalina para já, vamos mover-nos 6, mas vamos utilizar, não vamos utilizar qualquer símbolo também, mas vamos utilizar o túnel de vento e vamos então avançar 2 casas e agora vamos pagar o custo de termos passado aqui a curva a 6, ou seja, temos uma diferença de 3 de calor para pagar, por isso vamos colocar 3 cartas, só temos uma carta restante aqui no motor, o motor está muito quente já. Terminamos então o nosso movimento, vamos descartar estas nossas cartas. E agora vamos buscar mais 2 e terminamos assim a nossa movimentação. Agora o último carro que falta é o carro preto. Ele iria se deslocar 12 casas, mas em vez disso vai para o diamante com o valor 1. Terminamos mais uma ronda, não estamos mal posicionados. Vamos agora tentar fazer o pressing final, lembrando que neste turno vamos ter que cumprir mesmo o limite de velocidade, já que só temos uma carta aqui no nosso motor. Só uma pequena correção, o carro preto foi o último a deslocar-se, por isso o nosso carro devia estar aqui colado à linha de corrida e o carro preto deveria vir para aqui. Agora sim, vamos então para esta ronda. Eu vou manter a velocidade onde ela está e vou decidir jogar estas 2 cartas. E algo que eu quero chamar então a atenção, não aconteceu, mas eu vou aproveitar este momento para te explicar. O que é que acontece no caso de tu só teres cartas de calor na tua mão para jogares e não conseguires, por exemplo, tinhas aqui a tua mudança com o 3 e só tinhas 2 cartas de velocidade e o resto era tudo calor. Tu vais jogar na mesma as cartas assim de calor e quando for a altura de revelar para te movimentares, o que vai acontecer é que
não vais te mover, vais colocar a tua velocidade imediatamente no 1 e vais fazer imediatamente o passo 9, que é repor a tua mão com novas cartas. Já decidimos o que é que vamos então fazer para esta ronda. O primeiro carro a mover-se vai ser então o carro vermelho. Vamos então retirar uma carta do jogador virtual e neste caso este jogador vai então finalmente deslocar-se. O número de casas está indicado no capacete, 14. Ele está no lugar 23, vai avançar 14 casas para aqui, mais 4, 1, 2, 3, 4. E neste momento ele já passou a linha da meta, por isso ele seria o vencedor. Vamos ver se ainda existe algum carro a conseguir fazer o mesmo. Acho que mais nenhum carro vai fazer. Agora o próximo carro será o verde. E ele vai então deslocar-se 4 mais um 5. Agora é a vez do jogador amarelo. 4 e 1, 5. E agora é a nossa vez. 4, 1, 2, 3, 4. E agora é a vez do carro preto, que vai se deslocar 3 e 4, 7. 4, 5, 6, 7. E agora o carro cinzento, que vai se deslocar 4 e 3, 7. 7, mas como estes dois carros já estão aqui, ele vem então para este local aqui. Descartamos então as nossas cartas, nós não poderíamos utilizar mais nenhum passo. Vamos retirar novas cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e neste momento vamos avançar só para definitivamente a última ronda. O carro vermelho já ficou em primeiro lugar, por isso quando isso acontece, vocês colocam logo o carro vencedor aqui no sítio indicado, neste caso no primeiro lugar. E agora vamos acompanhar a última volta, a última ronda, para ver qual é que é o posicionamento dos carros e ver se nós conseguimos ficar numa posição mais ou menos razoável, já que não ganhamos a corrida. Uma vez que estamos na reta final e já não há muito a perder, vamos tentar fazer o máximo, ok? E vamos aumentar a nossa mão, a nossa velocidade aqui para o 13. Eu podia aumentar mais uma e gastava aqui o nosso calor, mas eu vou aproveitar e vou esperar para ver se utilizando este impulso nós conseguimos vencer ou ultrapassar algum carro ainda que nos reste. Então eu vou colocar a nossa mudança no valor 3, vou jogar então esta carta de valor 5, vou jogar esta carta de valor 4 e vou jogar esta carta de stress para ver se conseguimos aumentar ao máximo a nossa velocidade. Neste momento vai ser o carro preto a mover-se em primeiro lugar. Vamos retirar esta carta. Ele vai andar 16 casas, o que significa que ele vai então aqui para a casa 3. O próximo é o carro verde. Estamos na reta da meta, os carros estão a dar tudo. Vai então para o lugar 5. Agora o carro amarelo vai andar 11 casas, significa que vai para o 9. Agora é o carro cinzento, ele vai andar 18 casas, vai então também para aqui. Vamos trocar, porque o preto andou primeiro. E agora restamos nós. Nós temos para já 9 de movimento. Vamos retirar mais uma carta. Esta carta de stress é para descartar. Retiramos mais outra carta de velocidade 4. Temos então um total de 13 de movimento para já. Vamos para o local 9, e como o amarelo se moveu primeiro, devia estar aqui por dentro. No entanto, nós podemos usar ainda mais um impulso. E para isso, vamos gastar a nossa última carta de calor e vamos para a pilha de descarte e vamos revelar a próxima carta, que é um 4. E vamos avançar mais 4 casas. 1, 2, 3, 4. O verde também deveria estar por dentro, que foi o primeiro que se movimentou. E não podemos utilizar por muito pouco o túnel de ar e por isso damos por concluída então a nossa movimentação. Vamos descartar todas as cartas e agora vamos atribuir as restantes posições. Vamos então atribuir as posições. Quando dois carros terminam a corrida ao mesmo tempo e estão na mesma posição, aquele que se encontra colado à linha de corrida, que é esta linha mais grossa, vai ser considerado o primeiro a ter cortado então a linha da meta, que será o carro preto, e vai ocupar assim a segunda posição. O carro cinzento ocupa a terceira posição. Nós ficamos em quarto lugar. O verde... Não, nós ficamos em quinto lugar. O verde é que ficou em quarto, porque ele está mais dentro da linha de corrida. E agora, em último, será o carro amarelo. Como vocês veem, aqui ao lado temos uma pequenina pontuação, ok, que vai ser entregue aos jogadores que podem, se quiserem, fazer
um campeonato e jogar várias corridas e no fim o jogador que tiver mais pontos será então o vencedor. Chegamos então ao fim desta emocionante corrida, eu espero que vocês tenham gostado. O jogo vem repleto de materiais extra para vocês irem adicionando. Vocês têm aqui um modo que vocês podem personalizar o vosso próprio carro no início da corrida. Vocês têm também o modo campeonato. Tem ainda também o modo de tempo que vocês podem adicionar uma placa aqui. Cada curva também pode ter as suas características, vocês podem adicionar. Por isso é um jogo que vocês não se vão cansar de jogar. Tem aqui muita coisa para vocês irem adicionando e se deliciarem com este Hit Pedal to the Metal. Este foi então o vídeo do Hit Pedal to the Metal. Espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa o gosto, subscreve o canal e quero também saber muito qual é que é a tua opinião sobre este Hit Pedal to the Metal e para isso utiliza a caixa de comentários. Já sabes, da minha parte é tudo. Até um próximo vídeo. Joguem muito.